Fala rapaziada que acompanha o meu timão, eu sou o Andrew Souza e esse é mais um 90 minutos em 5, dessa vez aí para falar da derrota do Corinthians para o São Paulo por 2-1 no Morumbi na manhã deste domingo. Mais um jogo ruim do Corinthians aí que a gente precisa falar muita coisa. Primeiro sobre a escalação. A única mudança da escalação do Thiago Nunes em relação ao jogo contra o Fortaleza, que já não foi bom, foi a saída do Juan Oliveira, algo esperado, que de fato o garoto não se entendeu muito ali na posição que não é de origem dele, não jogou bem pela direita. Mas a entrada do Ramiro dá uma quebrada um pouco nessa ideia de time mais leve, nessa intenção de fazer um time um pouco menos previsível. Enfim, o Ramiro entrou, não fez nada do que se esperava dele, não rendeu, mesmo com o gol, né, ele fez o gol, vamos ser justo, mas passou longe de ser aquele Ramiro do primeiro semestre ali, aquele comecinho de Ramiro antes da lesão, um cara que centralizava algumas jogadas, dava apoio para o Fagner, permitia a liberdade para o Fagner inclusive muito mal no jogo, não aproveitou a entrada de um secretário, como muita gente diz, não conseguiu ser ofensivo e atrás também sofreu bastante. Então uma partida do Corinthians muito ruim, essa mudança não surtiu efeito algum no time, a não ser até piorar. O primeiro tempo do Corinthians foi patético mesmo. O Corinthians não conseguiu criar, não conseguiu sair da criação, não conseguiu fazer nada contra um São Paulo que entendeu a alimentação do Corinthians, adiantou a marcação e de novo obrigou muitos zagueiros a trabalhar com a bola, o Gil, o Avelar, que errou bastante de novo na saída de bola. Então o Corinthians novamente com esses problemas, não só pela entrada do Ramiro, mas também pela dupla de volantes que não se encaixa, né? A dupla que muita gente sonhava depois daquele bom momento do Ederson, com o Ederson e Cantilho, não se encaixou ainda, não é uma dupla que a gente pode dizer que é titular do Corinthians, porque não estão conseguindo criar e também não estão conseguindo marcar, né? Então o Corinthians ficou meio sem saída. É claro que o Cantilho achou a bola do gol, ele deu um belo lançamento para o Ramiro, lembrando um pouco aquela primeira parte da temporada que ele lançava muitas bolas, mas passou longe de ser um bom time, tanto que muita gente no Twitter pediu até a entrada do Gabriel, até inclusive eu falei que acho que seria uma entrada interessante para você liberar o Cantilho, mas aí é que vem já comentando um pouco sobre a partida, o erro para mim do Thiago Nunes no segundo tempo, quando ele colocou o Gustavo Silva e o Luan. O time melhorou um pouco, muito mais pelo Gustavo Silva do que pelo Luan. O Mosquito tem de fato incomodado bastante ele pela direita, é um cara que eu acho que já faz por merecer uma chance entre os titulares, pelo menos incomoda, finalizou com perigo, é um cara que vai para cima com muito mais intensidade que o Léo Natel, que já deu uma caída boa aí, tinha se mostrado uma boa opção, mas contra o São Paulo hoje não foi bem. Então ele tinha colocado o Mosquito acelerou um pouco o Corinthians estava crescendo no jogo, ele tirou o Cantilho, manteve o Ederson, que para mim foi um dos piores em campo. O Ederson ficou em campo o jogo inteiro de forma inexplicável e tirou o Cantilho, que é o cara da saída de bola, né? Então o Ederson não tem essa qualidade de passe, não é um jogador para iniciar jogadas e o Corinthians ficou ilhado ali naquele setor, tendo que lançar. É claro que algumas chances saíram de lançamentos, mas acho que tirar o Cantilho não tem sido muito lucrativo para o Corinthians nesse segundo tempo, quando o time quer ir para cima. Falta alguém para criar jogadas, para começar jogadas, e esse alguém não é o Ederson, que vem muito mal aí desde da final do Paulistão, talvez já dá para dizer, dos 2 jogos contra o Palmeiras. Ele sumiu ali depois daqueles 3 gols que ele marcou e parecia ser de fato uma excelente opção para o meio de campo do Corinthians. É algo a se pensar, talvez voltar com o Camacho, que hoje não foi nem pro banco por um problema na panturrilha. Até quem sabe o Gabriel mesmo, para deixar o Cantilho um pouco mais solto. Mas eu queria entender se a questão do Cantilho é física, para tirar ele de campo. Enfim, acho que ele merecia um pouco mais de tempo. Falando um pouco mais sobre outros jogadores, o gol do São Paulo, o gol da vitória do São Paulo, parece um replay, né? Embora seja pelo alto e não pelo chão como os outros dois, mas parecem os gols do Curitiba e do Fortaleza. O Sid Clay não acompanhou a marcação, ele tá perdido, antes do cara cruzar ele tá olhando pro meio da área sem entender muito o que fazer. Ele marcou de longe o Brenner, acho que o Avelar também erra um pouco quando ele vai muito perto do Gil, sem precisar, não precisava de cobertura no Gil naquele momento. Então acho que o lado esquerdo do Corinthians aí tem sido muito ruim mesmo na defesa. A gente vê 3 gols seguidos aí, tem que solucionar esse problema. E de novo a gente vai falar aqui que acho que talvez seja o momento de testar o Piton. O Sid Clay não está conseguindo apoiar, não está conseguindo marcar, principalmente num jogo, né, de 11 horas da manhã. Ele está meio sem ritmo, não sei se está em forma, ainda eu diria que não, mas também não sou especialista. Enfim, acho que seria a hora de testar o Piton. E já não sei se é tão interessante você manter o Avelar nesse momento. É claro que os gols não estão saindo muito das falhas de passe dele, mas muito por sorte, né, por incompetência dos rivais. Hoje ele, num lance só, ele criou 2 chances de perigo para o São Paulo. É um cara que o tempo está passando, ele está ganhando confiança, isso está sendo até um pouco prejudicial. Ele está arriscando passes mais complicados, está errando bolas mais fáceis e não está evoluindo como zagueiro como a gente esperava. Então vai ficar de olho e talvez pensar em Bruno Mendes, que é um cara de origem, uma promessa, enfim, sul-americana, uma promessa continental, ganhar mais minutos. O Corinthians volta a campo agora contra o Goiás na quarta-feira e a gente se vê lá
mas tem muita coisa para corrigir aí durante esses poucos dias de treino que o Thiago Nunes vai ter. É uma dor de cabeça grande, mas acho que a ideia talvez seria fazer um time mais leve pro próximo jogo. Destacar aqui antes de terminar que o Otero entrou, né, estreou, muita gente comentando muito que ele tem a cara do Corinthians, que ele é um cara aguerrido, que não sei o que, mas já deu para ver que ele não é isso, né? Como alguns colegas, enfim, a gente vinha alertando aqui no meu timão, ele é um jogador de bola no pé, um jogador de intensidade um pouco mais baixa, lembra muito mais o Luan do que o Romero nessa jogador cara de Corinthians, enfim. Então é um cara que tem que ter um pouco mais de paciência, entrou em campo e não viu a bola, né? Só bateu as bolas paradas ali, mas não participou muito e não foi nem um pouco importante para o Corinthians melhorar na partida, inclusive não ajudou nisso atuando ali pelo lado esquerdo. Beleza, rapaziada? Deixa aí nos comentários o que vocês pensaram, segue a gente nas redes sociais, vamos bater um papo aí sobre os jogos do Corinthians e até a próxima. Valeu!